Aí, meu amigo, já ficou paralisado na frente de 150 opções de streaming e não escolheu nada? Já ficou com inveja da viagem dos outros nos stories e achou que Deus tinha esquecido totalmente de você? E se eu te disser que um dos caras mais famosos da Bíblia também passou por isso? Ele era rico, tinha tudo, mas achava que faltava o principal. E aí, Deus apareceu para ele e fez um contrato absurdo, mas não foi com assinatura e carimbo não, foi com sangue. E aí, galera, tudo nos conformes? Sou eu, o Palito da Fé, seu guia descontraído para entender os dramas e tramas mais épicos das Escrituras. E hoje a gente vai mergulhar numa história que é um divisor de águas literalmente mundial. Nosso protagonista é o Abrão. Sim, depois vai mudar para Abraão, mas hoje ainda é Abrão mesmo. O cara tinha atendido o chamado de Deus, saído da casa dos papais, era cheio da grana, mas tinha um probleminha na alma. Deus, você prometeu que eu seria pai de uma nação, mas meu herdeiro é o meu mordomo, o Eliezer. Que há? Mano, é aquele momento que a gente olha em volta e pensa: peraí, Deus, eu tô obedecendo, tô fazendo tudo certinho, mas cadê a promessa? É como se todo mundo ao redor estivesse prosperando, casando, tendo filho, comprando carro zero, e você parece que está estagnado. A angústia do Abrão era real, assim como a sua às vezes é real. Mas calma, a história de hoje é justamente sobre como Deus lida com a nossa dúvida e como Ele mesmo assume toda a responsabilidade pela promessa. É a aula definitiva de como confiar quando você não vê nada acontecendo. Então segura aí que a gente vai mergulhar fundo em Gênesis 15. A treta tá só começando. Aí está o bom e velho Abrão, numa crise existencial da pesada. Ele deita a cabeça no travesseiro, mas a mente não para. Herdeiro, promessa, mordomo, até que, de repente... Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muitíssimo grande. Ó soberano Senhor, que me darás? Eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é justamente o Eliezer, o cara que entrega as encomendas do Mercado Livre. Olha a coragem do homem, questionando Deus. Mas percebe a diferença? Não é uma dúvida de quem não acredita, é de quem está confuso. E Deus, em vez de ficar bravo, vai ir. Saia da tenda e olhe para o céu. Conte as estrelas se é capaz. E o bom Deus não responde sobre o Eliezer. Ele dá um show, um planetário particular. Ele basicamente diz: aham, senta lá. O que eu vou te dar é tão grande que nem cabe no teu feed do Instagram. É coisa de outro mundo. E aí vem a joia da coroa. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus deu um like e um certificado de justiça na conta dele. O sol vai se pondo e o Abrão tá lá, na maior expectativa. Cadê? Ele não veio. Será que eu fiz algo errado? Será que o pacto não vai rolar? E aí, um sono pesadíssimo cai sobre ele. Não era um sono qualquer, era um terror sagrado e pesado, daqueles que parece que alguém colocou clorofórmio no seu copo de leite antes de dormir. Saiba com certeza que os seus descendentes serão peregrinos em terra alheia e serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Ué, cadê a promessa feliz? Agora vem profecia de cativeiro no Egito. Mas calma, que isso tem um propósito. Mas eu julgarei a nação a quem eles haverão de servir, e depois eles sairão com grandes riquezas. E no auge da escuridão, do sono profundo e da profecia pesada, acontece o inacreditável. De repente, um fogaréu, uma chama de fogo, e ela passa sozinha entre os pedaços dos animais. Percebeu a jogada de mestre? Deus não deixou Abrão passar pelo corredor, só ele passou. Ele assumiu toda a responsabilidade sozinho. Ele basicamente jurou: Abrão, se eu não cumprir essa promessa, que eu seja feito em pedaços. A aliança não depende de você, depende somente de mim. Isso, meu amigo, é graça. É Deus se amarrando a uma promessa que só Ele pode cumprir. E agora, 3 curiosidades que vão te deixar mais ligado que café de madrugada.
Primeiro, a tocha de fogo. Aquele fogaréu que passou sozinho simboliza a presença própria de Deus selando o pacto. Ele não mandou um anjo, um sinalzinho. Ele mesmo, em forma de glória, fez o ritual. Isso é íntimo. Segundo, o sono de Abrão. Aquele sono profundo e grande escuridão que caiu sobre ele é o mesmo que caiu sobre Adão quando Deus tirou sua costela. É um estado de transe divino, onde Deus age e o homem é um mero espectador. Terceiro, o rio do Egito. Quando Deus delimita a terra prometida, do rio do Egito ao Eufrates, o rio do Egito não é o Nilo, é o Wadi el-Arish, um riacho sazonal no Sinai. Os limites eram simbólicos de uma promessa gigantesca. Maneiro, né? A Bíblia é um baú de tesouros. E a lição de hoje é brutal e libertadora. Deus não pediu perfeição de Abrão, ele pediu confiança. A aliança foi baseada na fé que Abrão teve, não nas obras perfeitas que ele faria. A justiça dele veio porque ele acreditou na palavra de Deus, mesmo sem ver nada acontecer. E a promessa foi selada pelo próprio Deus, de forma unilateral e irrevogável. Isso significa que, para você hoje, a promessa de salvação, de cuidado, de propósito, não depende da sua força. Depende da fidelidade dele. A sua parte é descansar e confiar, mesmo na escuridão. E ei, que viagem foi essa, hein? Deus selando o contrato com fogo e sangue. Mas essa história toda de herdeiro, ela ainda vai dar muito pano para manga. Porque a Sara, esposa do Abrão, também vai querer dar um jeitinho nas coisas. E aí a confusão tá armada. No próximo vídeo, a grande furada de Sara, o filho que virou um problema internacional. Você não pode perder. Se esse vídeo te fez rir e pensar, manda aquele like. Cada like é um voto para mais vídeos dessas tretas bíblicas épicas. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever e no sininho, porque senão você vai perder a treta da Sara que vem aí. Falou, galera! Até a próxima! E lembrem-se, a promessa é dele, a responsabilidade é dele. Nosso papel é só confiar. Paz do